Oi, gente, a paz do Senhor. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o like aqui embaixo, comentar e compartilhar. Bom, hoje eu quero ler Atos 9, do versículo 1 ao 9, que diz assim: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Essa é uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre a conversão de Saulo, né, Paulo. E Paulo, ele foi transformado por Deus. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, para perseguir os cristãos, para agredir, para prender. E ele estava indo realmente com a intenção de prejudicar os cristãos. Então ele tinha um plano. E ele foi surpreendido porque o Senhor tinha outro. E o próprio Senhor Jesus foi ao encontro dele. E eu queria falar um pouco sobre a questão de quando o Senhor nos encontra, a nossa vida é transformada. Paulo, ele foi resgatado por Jesus, ele foi alcançado. E a partir do momento que Jesus o alcança, ele vive uma nova vida. Ele não é possível mais, depois que o Senhor Jesus nos alcança, que a gente viva da mesma forma como a gente vivia antes. Porque o Senhor, ele vem e nos encontra com o amor dele, com a bondade dele, e ele transforma o nosso ser, como foi com Paulo. Paulo passou 3 dias sem comer e sem beber, que eu creio que foi um momento onde Deus foi tratando coisas ali, porque depois desses 3 dias Deus enviou o servo Ananias, que era um cristão, para falar com ele, e foi através de Ananias que Deus curou Saulo, né? Paulo, que ele voltou a enxergar. Mas a transformação que Paulo teve, eu imagino que os apóstolos não conseguiam entender. Na nossa fragilidade humana, nossa pequenez, é difícil entender. Imagine, alguém que te persegue e hoje está dizendo que agora é um de nós. Ele foi para Damasco pronto para perseguir, pronto para aprisionar, pronto para agredir os cristãos. E do nada, entre aspas, ele se tornou um de nós. Então foi com certeza muito difícil para os próprios discípulos entenderem isso. E muitas vezes Deus escolhe as coisas loucas, né? Aliás, a Bíblia fala, Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E Paulo era um desses loucos, porque ele, aos nossos olhos, ele não tinha nada que pudesse dizer, olha, ele tem chance de ser um cristão. Aos nossos olhos, eu digo dos apóstolos, né? Mas a gente olha, ele participou da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Paulo, antes de se converter, ele perseguiu muitos cristãos. E quando ele se converteu, quando o Senhor encontrou a ele e chamou ele, com certeza ele sabia o que estava por vir. Antes ele era o perseguidor, mas a partir do momento que o Senhor encontrou a ele, ele se tornou o perseguido. Ele aceitou o Senhor, aliás, ele aceitou o que o Senhor tinha para ele, sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Paulo teve uma vida de muita perseguição, ele foi agredido fisicamente, ele sofreu pelo evangelho, mas ele sabia que aquele sofrimento valia a pena, porque pelo Senhor tudo vale a pena. O que o Senhor dá para nós, o que o Senhor nos proporciona é muito além do que coisas materiais. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, ele nos dá alegria. O Senhor nos faz feliz, mas não é a felicidade desse mundo, não é o que a gente entende como felicidade, mas é uma paz que excede o entendimento, é uma alegria que excede o entendimento. É estar mesmo nas dificuldades alegre, porque o Senhor está conosco. E além de tudo, o Senhor nos dá a vida eterna. É saber que existe algo a mais do que essa vida, com essas lutas. Existe um céu que o Senhor preparou pra gente. E quando a gente entende isso,
não tem mais como viver da mesma forma como a gente vivia antes de entender isso. E Paulo, ele viveu essa transformação de uma forma, talvez aos olhos dos outros, muito rápida, muito repentina, mas a gente sabe que o Senhor, ele vai tratando o nosso coração aos poucos, ele vai nos mostrando, ele vai nos direcionando, ele vai nos transformando, e chega um momento que ele fala: eu marquei um encontro com você, e é agora que eu vou transformar a sua vida. E não diz respeito à mudança. Paulo não ficou rico, Paulo não conquistou o mundo, mas Paulo foi transformado e foi usado por Deus para transformar vidas. O que o Senhor tem pra gente é muito além do que o que a gente imagina, e é muito melhor. Paulo tinha um plano de perseguir, de matar, de torturar os cristãos, mas o Senhor tinha um plano para a vida dele, um plano maior e melhor, que era um plano de usar ele para alcançar e curar vidas. Então, o que o Senhor tem para nós sempre é maior e melhor, mas não necessariamente diz respeito a bens ou coisas dessa vida, mas sobre o significado, sobre ele nos dar sentido nessa vida. Quando nós estamos com o Senhor, a gente não anda mais vagando pelo mundo, mas a gente sabe que a gente tem um objetivo, que é glorificar ao Senhor e fazer o nome dele conhecido, é louvar a ele e poder viver com ele. Ele é o melhor que nós temos nessa vida. Ele é o melhor dessa vida. E Paulo, ele foi transformado, assim como eu fui transformada. Eu não imagino o que seria da minha vida sem o Senhor. E eu creio que cada pessoa que foi alcançada por Cristo tem essa mesma sensação de que se não fosse o Senhor, a gente não sabe onde estaria. O que seria de nós sem o Senhor? Então hoje, se você ainda não teve um encontro com Deus, eu te convido a orar, a fazer uma oração para que o Senhor venha te encher com o amor dele, porque só ele pode nos transformar, nos trazer uma paz. Muitas vezes a gente anda durante essa vida angustiados e a gente não sabe, cheio de dúvidas, a gente não sabe o porquê da vida, a gente não entende o porquê das dificuldades. E quando a gente está com o Senhor, não é que tudo se resolve, mas a gente sabe que, apesar de eu não entender, o Senhor está no controle e Ele sabe o que é melhor. Então, o controle, quando a gente está com o Senhor e o controle sai das nossas mãos, a paz que a gente sente de saber que as coisas não dependem de mim. Claro, eu tenho a minha responsabilidade, mas não sou eu que vou fazer e acontecer. Eu tenho que fazer a minha parte, mas o controle de tudo está nas mãos de Deus. Eu não tenho estrutura para lidar com coisas que às vezes eu quero controlar. Mas se eu entrego nas mãos dele, eu sei que ele vai fazer o melhor, ainda que não seja o que eu quero. Porque a vontade de Deus muitas vezes não vai ser conforme a nossa vontade, mas vai ser o melhor. Porque todas as coisas cooperam o bem para aqueles que amam a Deus. Então que hoje nós possamos ser alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que nos transforma, que nos transborda, que nos faz viver coisas novas, coisas grandes, e nos faz viver e sonhar com coisas além dessa vida, sobre a eternidade e sobre coisas além de nós mesmos. O Senhor nos tira de um lugar de vitimismo, o Senhor nos tira de um lugar onde nós somos o centro de tudo e nos torna pessoas onde nós olhamos para o próximo. Então, estar com o Senhor é estar num lugar onde a gente olha para o próximo, onde a gente ama o próximo, e não é fácil, mas o Senhor nos dá a alegria que nós precisamos, o Senhor nos dá a paz que nós precisamos, o Senhor nos dá muito além do que nós podemos imaginar, e com o Senhor nós podemos viver sabendo que é melhor dar do que receber, porque a partir do momento que nós conseguimos transbordar o que o Senhor nos dá, nós nos sentimos muito bem de poder compartilhar com os outros algo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre a transformação de Paulo e de cada um de nós que fomos alcançados pelo Senhor, não por merecimento, porque nenhum de nós não merecemos o amor de Deus, nós não somos bons, é o Senhor que pela sua graça e misericórdia nos alcança, marca um encontro com a gente, talvez de uma forma não tão intensa como foi com Paulo, que derrubou ele ao chão, e o próprio Senhor Jesus apareceu a ele,
Mas muitas vezes o Senhor marca um encontro com a gente, talvez de uma forma um pouco mais discreta, mas o Senhor, quando Ele marca um encontro com a gente, nós não conseguimos mais ser os mesmos. E se você que está me ouvindo ainda não teve um encontro com o Senhor, que Ele possa te encontrar e te transformar, e que você possa viver a vontade dEle sobre a sua vida, que você possa encontrar o amor dEle e ser abençoado pela graça e a misericórdia dEle, porque o Senhor é o melhor que nós temos dessa vida. O Senhor é o melhor. Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é o sentido da nossa vida. Nós vivemos para glorificar a Ele. E estando com o Senhor, tudo, até as dificuldades que nós passam a fazer sentido. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui. Muito obrigado pela vida da pessoa que está me ouvindo, ó Pai. Eu peço, Senhor, venha abençoar a ela, ó Pai. Derrama, ó Pai, a Tua graça e o Teu amor sobre a vida dela. Eu não sei, ó Pai, se ela já teve um encontro contigo, ó Pai, se o Senhor, ó Pai, já encontrou a ela, ó Pai, já quebrantou o coração dela, mas se ela não foi encontrada por Ti, que ela possa, ó Pai, ter o coração quebrantado e que ela possa escolher, ó Pai, Te ouvir, ó Pai, estar sensível à Tua voz, ó Pai, que ela possa, ó Pai, ser encontrada por Ti e viver uma transformação de vida, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está cuidando de nós, ó Pai, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está ouvindo, alcança, ó Pai, a sua família, Deus, a causa, ó Pai, que tem angustiado o coração dessa pessoa, ó Pai, eu não sei se é o trabalho, ó Pai, eu não sei o que é, ó Pai, se é dentro do seu lar, ó Pai, mas o Senhor sabe, que ela possa, ó Pai, encontrar no Senhor, ó Pai, a paz que ela tanto anseia, ó Pai, que ela possa ser transformada por Ti, ó Deus, e que ela possa ter a vida dela transformada, ó Pai, que ela possa viver algo novo com o Senhor, ó Pai, é o que eu te peço, Deus, transforma, ó Pai, e que esse vídeo alcance, ó Pai, quem o Senhor quiser, ó Pai, e que venha a ser feita tudo para honra e glória do Teu nome, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, é isso, espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta o que Deus falou com você, e compartilhe com alguém que você acredita que possa ser abençoado por essa mensagem. É isso, beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.